Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com a notícia muito grave aí trazida pelo próprio clube, cara. Alexandre Campelo e Jorge Salgado fizeram uma dívida gigantesca aí no Vasco que foi somente esclarecida agora. Você vai entender isso no nosso vídeo, o porquê disso está acontecendo. Vamos falar aqui também de saída de mais um jogador que pode acontecer no Vasco. O Vasco oficializou a saída do Payet e o Sforza pode ser o próximo. Vamos falar também aqui do amistoso contra o Bayer Leverkusen, a busca por um diretor executivo. Teve diretor que recusou a proposta do Vasco. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, em busca de um novo diretor executivo, o Vasco recebeu um não hoje do português Mário Branco. Segundo o jornalista Benê Casagrande, o português recusou a proposta do Vasco para cargo de diretor executivo. O profissional agradeceu muito o convite e deixou claro que conhece a grandeza do Vasco, mas nesse momento entende que não pode aceitar a proposta. A diretoria do Vasco segue em busca de um novo nome no mercado após a demissão do Marcelo Santana, que já tem mais de um mês. Se especula aí outros nomes, como do Felipe Ximenes, que toda vez é especulado no Vasco. Ele está trabalhando no Joinville, olha só onde o cara está trabalhando. Se fala bastante do Eduardo Freeland, que está atualmente lá no Avaí. E também do Bruno Costa, ex-diretor executivo do Fortaleza. Só que até agora a diretoria não conseguiu concretizar a contratação desse profissional, né? Pode ser que depois que o Pedrinho terminar os seus afazeres na CBF, ele retorne ao Vasco e dê prosseguimento aí a essa situação que tem que ser resolvida o mais rápido possível. A gente sempre fala aqui no canal da demora dessa diretoria do Vasco. E mais uma vez está se mostrando isso até para contratar um diretor executivo. Os caras não conseguem, né? Se for para trazer um boneco de posto, nem precisa trazer, cara. Para trazer um cara igual o Marcelo Santana, ficar parado lá sem fazer nada, somente ser um cara burocrático ali, assinar pouca coisa, não dar opinião em nada, somente ser mandado pelo Pedrinho e pelo Felipe, é melhor você nem contratar um cara assim, velho. Vai gastar dinheiro à toa com um profissional desse. Se for para trazer um cara respaldado, que vai ter carta branca para negociar e mexer no futebol do Vasco, aí vale a pena. Mas até agora a gente não sabe quais são os planos dessa diretoria do Vasco. Até agora a lentidão reina no nosso clube. Não temos nenhum reforço contratado e tampouco um diretor executivo para fazer as contratações de jogadores, né? Deixa aí nos comentários qual a sua opinião, o que você acha da recusa do Mário Branco e quem para você seria o melhor nome para ser executivo do Vasco. Claramente, muita gente gostaria muito que o Rodrigo Caetano aceitasse a proposta do Vasco, porém ele já recusou todas as propostas que o Vasco fez a ele. Bom, pessoal, o Bayer Leverkusen teria procurado a diretoria do Vasco para tentar aí marcar um amistoso no período que o clube alemão estiver no Brasil. Vale ressaltar que eles irão estar no Rio de Janeiro entre os dias 14 e dia 24 de julho e planejam marcar amistosos com equipes brasileiras, e o Vasco, ser o único clube do Rio que não vai disputar o Super Mundial da FIFA, surge como uma possibilidade. Vale ressaltar que nesse período o Vasco enfrentará o Juventude, Bahia e também o Grêmio durante o Campeonato Brasileiro. Além disso, deverá enfrentar o CSA pela Copa do Brasil. A situação pode ser que o Bayer Leverkusen insista um pouco para que o Vasco aceite esse amistoso e assim podemos ter o jogo Bayer Leverkusen Vasco lá no Rio de Janeiro. Certamente, quem sabe em São Januário seria ótimo para o Vasco, né? Ter um amistoso desse nível aí contra um time europeu, com certeza seria bom para a marca Vasco, mas não para o futebol do Vasco, né? Que claramente o Bayer Leverkusen vai amassar o Vasco. E claro, se não for atrapalhar aí o time, com certeza seria válido a gente ver o Vasco jogando contra um time europeu novamente depois de muitos anos. Nem me recordo qual foi o último time europeu que o Vasco enfrentou. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade desse amistoso, se você acha válido ou se você acha que o Vasco tem que focar somente ali nas competições e nos treinamentos. Bom, mais cedo o Vasco anunciou oficialmente a saída do Payet do clube, né? O Payet não é mais jogador do Vasco, porém outros jogadores podem deixar o clube, né? O Vasco está em situações de renovações de contrato com alguns atletas, porém tem muitos negócios emperrados, né? A gente até falou mais cedo da situação do Paulinho, um jogador que está em negociações com o Vasco para renovar esse contrato, só que até agora não fechou essa renovação e ele pode assinar um pré-contrato e sair do Vasco. Outros jogadores vivem situações semelhantes, como o goleiro Léo Jardim, que é a negociação que se arrasta bastante, e até agora ele recusou 4 propostas do clube, segundo o Globoesporte.com. Outra situação do lateral direito, Pumita Rodrigues. As conversas para renovação com o jogador acontecem desde janeiro.
há um interesse na permanência do Uruguai, porém até agora sem acordo. Alex Teixeira não deverá ter seu vínculo renovado e aparentemente não deve ter sido procurado pela diretoria do Vasco. Maurício Lemos possui uma renovação automática por metas, mas não deverá cumprir essas metas aí. E o Vasco pode negociar, quem sabe, até uma permanência. Porém, o Peñarol hoje é o clube que está interessado na contratação do jogador, que claramente foi uma péssima contratação. O Jair ainda não tem uma definição sobre o futuro do atleta, só que ele vem sendo utilizado pelo Fernando Diniz e aparentemente não deverá mais deixar o Vasco, pelo menos nessa janela de transferências. A gente não sabe se ele vai assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe para sair no fim de dezembro, início de janeiro. O Paulinho, como a gente falou, está em negociações com o clube, só que sem avanço. Vamos aguardar ver como vai ficar essa situação dessas renovações. Outro jogador que pode deixar o Vasco, mas sim, sendo negociado, é o Juan Esforza. Segundo a imprensa argentina, essa informação saiu agora há pouco, Esforza desperta interesse do Racing, que pode fazer uma proposta, talvez, para contratar o jogador. Ainda não sabemos se o clube argentino quer ele por empréstimo ou se vai adquirir os direitos do atleta. Tem um longo contrato com o Vasco ainda, mas não vem sendo tanto utilizado nessa temporada. Agora, com a chegada do Diniz, se fala numa possibilidade de retorno aí de mais minutos para o Juan Esforza. Só que é um jogador bem limitado também. Se a proposta for boa, acho válido o Vasco sim aceitar e vender o Juan Esforza. Deixe nos comentários o que você acha dessas possibilidades de todas essas saídas acontecerem no Vasco. Claramente, o Vasco deve conseguir renovar um ou outro contrato, mas saídas como a do Léo Jardim e do Paulinho preocupam bastante, porque são jogadores que podem ajudar o Vasco nas próximas temporadas, né? Deixem nos comentários a sua opinião. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui de um comunicado muito importante que o Vasco trouxe hoje oficialmente, né? O clube recebeu uma multa da Receita Federal por dívidas das gestões do Alexandre Campelo e também do Jorge Salgado. O Vasco recebeu uma multa de cerca de 24 milhões de reais da Receita Federal relacionada à falta de retenção ou recolhimento de fonte de impostos e contribuições, como INSS e Imposto de Renda, e entre outras coisas. A dívida que gerou essa multa é aproximadamente 32 milhões. A penalidade abrange os períodos de 2019 a 2020, sob gestão do Alexandre Campelo, e 2021 e 2022, durante a administração do Jorge Salgado. Essa foi a nota oficial do Vasco. Alexandre Campelo e Salgado destruindo o Vasco ainda em 2025, longe da presidência. O Vasco ainda sangra com esses caras que passaram pelo clube, né? Certamente aí muita coisa tem que ser esclarecida, a gente não sabe ao certo o que pode acontecer, qual a penalidade maior que o Vasco pode receber, além, claro, de ter que pagar essa quantia. Vamos aguardar ver se vai ter alguma explicação melhor sobre isso aí durante os próximos dias, se alguém mais relacionado à diretoria do Vasco vai vir a público esclarecer isso pro torcedor. Claro, a gente espera que o Amodeu fale sobre isso aí para todos nós, né? Deixe nos comentários o que você acha dessa situação. Infelizmente, Alexandre Campelo e Salgado deixando essa herança maldita, essa grande dívida aí pro Vasco. O Vasco já não tem dinheiro nem para contratar jogador. Infelizmente, tem mais uma grande quantia aí para pagar aí relacionada à dívida. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço. É nóis.